Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então peguem o material para vocês anotarem aí, né? Vai ser bem importante para vocês. Então, pessoal, o estudo de caso é a proposta do trabalho que vocês terão que desenvolver para esta matéria de sociologia, tá? Então, lá no AVA de vocês, tem lá no roteiro de estudo um material em PDF, né? Não sei se vocês já conseguiram ver lá. Não sei se vocês já acharam esse material por acaso, né? Quem gosta de abrir lá o AVA, né, mexer em todos os materiais que tem lá dentro, né? Então tem lá esse PDF, tá? Mas eu transformei ele para uma apresentação de slide para ficar melhor aqui na nossa apresentação. Então ele está nesse formato lá no AVA de vocês. Então anotem lá. Estudo de caso, sociologia. Deixa eu tirar a gestão. Estudo de caso, sociologia. Então, anotem também essa parte. Então, o que é o estudo de caso? Né? Então, para quem já é aluno, já conhece um pouquinho o formato do estudo de caso, né? Mas para quem estava começando agora, né? É a primeira vez que está fazendo estudo de caso, então é importante anotar o que é, né? Esse estudo de caso que nós chamamos. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na reunião. Então, lá, o que é o estudo de caso, né? O estudo de caso, né, é a análise de um caso real, né? Então, nós vamos estudar um caso real que ocorre no nosso dia a dia, né, na vida em sociedade, sendo uma problemática da qual teremos que discorrer. Então, geralmente é um problema, né, uma problemática que tem na nossa sociedade, né, e que nós vamos ter que pesquisar, estudar sobre aquilo e depois, né, discorrer. O que é discorrer? Né? É escrever sobre aquilo, tá? Então, essa seria a proposta do estudo de caso. E uma observação bem importante é que o trabalho de estudo de caso só pode ser feito individualmente. Então, não pode fazer em dupla, né? Não pode fazer lá com os colegas, não pode fazer a mesma resposta, tá? Então, o que vocês podem é conversarem sobre o assunto, né? Se ajudarem, mas não pode ser feito em grupo, né? Não pode ter a mesma resposta. Então, a resposta é individual, né? Então, o teu texto vai ser individual. Então, notem também essa informação que é bem importante. Então, esse trabalho só pode ser feito individualmente. E agora nós vamos falar sobre o tema. Então, qual que é o tema, né? Qual que é essa problemática que nós vamos estudar, né? E vamos ter que escrever.
Então, nós vamos falar em sociologia, né, que a sociologia ela estuda o quê? As relações sociais, né? As relações entre, né, os seres humanos. Então, nós vamos estudar, né? Nós vamos ter como tema respeito e tolerância, tá? Focando nas religiões. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, anotem lá, bem importante vocês anotarem, né? O tema é sobre respeito e tolerância, tá? Focando nas religiões. Vocês sabem dizer para mim o que é respeito, o que é tolerância? Alguém sabe? Sabem definir? Alguém? Se tiver alguém, pode ligar o microfone, né? Pode falar aqui comigo. Então, pessoal, né? O que é o respeito, tá? Então, baseado no dicionário, né? Para definir, eu peguei alguns sinônimos para ficar mais fácil. Então, respeitar, por exemplo, o próximo é ter consideração por aquela pessoa, né? Então, por exemplo, você tem consideração, né, por alguém que você admira, né, por alguém que é importante para você, na sua família, por exemplo, com o seu pai, com a sua mãe, né, por mais que você não concorde totalmente com a forma que eles acham correto, né, por ser gerações diferentes, mas vocês têm essa relação de respeito, tá? E o que seria a tolerância, né? A tolerância, né, é você aceitar, né? Você tolerar o próximo é você aceitar que ele é daquela forma, né? Então, o respeito e a tolerância, elas caminham juntos, né? E estão relacionados muito hoje, né, com a empatia. O que é uma pessoa empática, né? Aquela pessoa que consegue, né, que tem aquele dom de se colocar no lugar do outro. Ela consegue se imaginar na situação do outro e naquilo ela se baseia, né, a sua forma de agir com o próximo, tá? E aqui, focando nas religiões, a gente já vai falar sobre um pouquinho sobre isso, tá? Então, aqui, retirado do livro de vocês, né, uma frasezinha que tem lá no livro de vocês. Então, normalmente, nós estranhamos quando nos deparamos com comportamentos, práticas ou formas de se vestir diferente das nossas, né? Esse contato com o diferente, com o exótico, com algo fora do nosso convívio pode gerar reações como medo do desconhecido, agressividade ou negação. Quando pensamos ou julgamos o outro com base em nossas experiências de vida, podemos estar sendo etnocêntricos, ou seja, pensando a cultura do outro pelas normas e pelos nossos valores, né? Isso nos leva muitas vezes a inferiorizar o que é diferente, o que pode resultar em racismo e preconceito. Então, aqui resumidamente, né? Quando nós estamos frente, né, a algo que é diferente de nós, né, dos nossos valores, das nossas crenças, daquilo que a gente aprendeu, a gente geralmente quer julgar aquilo que é diferente com base, né, na nossa cultura, nos nossos valores, né? E esquecemos que outra pessoa, né, foi criada de uma forma diferente, então para ela aquilo é o correto, né? E sempre vai ser assim, o nosso valor para nós sempre vai ser aquela verdade absoluta, né? Para o outro, né, a verdade para ele vai ser aquilo que ele acredita, né? Então a verdade para mim, para outra pessoa não é a mesma coisa. Então eu posso acreditar em uma coisa, a outra pessoa, né, pode acreditar em outra coisa, e ambas, né, para cada pessoa vão estar corretas, né? Uma frase que eu nunca esqueço de uma professora de sociologia minha, que eu tive no primeiro ano do ensino médio, que até eu anotei aqui para vocês. Ela dizia muito assim para a gente, né? Que a nossa liberdade, ela acaba quando ferimos a liberdade do outro, né? Então, todos nós temos o direito de se expressar. Isso está na Constituição Federativa do Brasil. Todos têm o direito de se expressar.
né? Expressar também, né, a sua religião, mas, né, desde que não interfira na liberdade do outro. Então, guardem muito bem isso para vocês. Pessoal, eu gostaria que vocês me ajudassem agora na leitura, porque temos aí, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, são uns 5 slides para frente. Eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura. Alguém poderia começar para nós? Aí alguém pode ir lendo um parágrafo, outro aluno vai lendo outro parágrafo, né? Pode ser? Pode sim, aham. Quer começar lendo, então? Não sei quem que falou Pode. comigo. A Endreni. Quer começar lendo, então, para mim, por favor? Pode ser. O preconceito é um dos grandes males da nossa sociedade e atinge milhares de pessoas todos os dias. Muitos já ouviram histórias e também já passaram por alguma situação discriminatória. Podemos utilizar como exemplo a discriminação com as religiões de matriz africana, Umbanda e o Candomblé. Primeira foi criada em 1908 no Rio de Janeiro e é uma religião que mistura elementos do catolicismo, candomblé, e o espiritismo, fundada por Zélio Fernandino de Moraes. Se baseia em 3 princípios: luz, caridade e amor. É uma das religiões que mais carregam a cultura afro-brasileira em sua doutrina. Tá, só um minutinho aqui, deixa eu ver se tem alguém tentando entrar aqui na aula. Júnior, só um minutinho, para aceitar ele. Tá. Então, até aqui nós limos, né, o quê? Né, sobre a questão do preconceito com, né, outras religiões, né? Inclusive, vou contar aqui 2 casos que aconteceram durante o meu período de ensino médio, né? Então, em um dos casos, né, um colega de turma, ele me viu na minha igreja, né, me viu na frente da igreja, na verdade, que eu congregava na época, e aí no outro dia ele saiu falando que a minha igreja era feia, que era muito pequena, que era igreja de pobre, que era uma igrejinha assim bem simples mesmo, né? E uma outra situação de um colega de classe também, que, eu sou protestante, né? Sou cristã protestante, e eu sigo uma denominação que as mulheres não cortam o cabelo, a gente não corta o cabelo, não faz nada assim no cabelo, a gente não usa maquiagem. É a questão assim, da doutrina do corpo, né? E a gente só anda de saia, tem uma vestimenta, e na época o rapaz falou que me vestia como uma velha, né? Então foram 2 casos assim, que aconteceram no meu ensino médio, né? Que foi uma questão assim de discriminação, né? Por conta, né, da religião. Pode ser que alguns de vocês também já passaram, né? Eu só trouxe aqui para vocês terem, né, para contar um exemplo que aconteceu, né, comigo. Mas, né, hoje no Brasil, nós temos uma discriminação também, na verdade, é maior com as religiões de matriz africana. Por quê? Então, segundo o último censo demográfico do IBGE, que foi em 2010, a maior parte da população brasileira é cristã, né? Sendo a maior parte do catolicismo, né? E depois o protestantismo, né? Então, para quem não sabe, o protestantismo nós chamamos de evangélicos, né, hoje. Mas os evangélicos e os católicos, eles seguem a mesma religião. Então, muitos não sabem, mas é a mesma religião que a cristã, né, que tem a Cristo como centro, né, e servem, né, e seguem a Cristo. Então, é a mesma religião. Então, no Brasil, a maior parte da população é cristã. Por isso que ocorre essa questão da discriminação com outras religiões da matriz africana, tá? Então, como nós vimos a primeira, que é a Umbanda, ela teve origem aqui no Brasil, foi no Rio de Janeiro, né? O Candomblé ele veio diretamente lá da África, né? Isso a gente vai ver agora. Então, alguém pode continuar lendo aqui para mim? Alguém se candidata a ler? Você quer que eu leia de novo? Pode ser?
Se não tiver ninguém para ler, pode. Uhum. Então, vou lá. Já o candomblé é uma religião típica do continente africano. Ele chegou ao Brasil junto com os escravos. Ela é oriunda? Oriunda. Uhum. Oriunda, tem origem. Isso. Tá. Tradicionais africanos, na qual a crença em ser supremo. Os cultos são dirigidos aos orixás, entidades que representam a energia e a força da natureza. No candomblé, é interessante que há variações e crenças de acordo com cada nação. Isso se explica porque vieram pessoas de todos os cantos da África para serem escravos no Brasil. E isso torna essa religião muito vasta e rica em cultura. Na verdade, todas as religiões são ricas em cultura, cada uma com a sua crença, com seus ritos, costumes e todas, sem exceção, merecem respeito. O grande problema é que muitas pessoas, por não conhecerem muito bem sobre as práticas religiosas, acabam julgando determinados comportamentos como errados com base apenas em sua religião. Isso. Então, ali, né? Quando que veio para o Brasil, né? Essas religiões de matriz africana? Quando vieram, né? Os escravos. E é muito importante, pessoal, né? É vocês saberem que a questão lá da colonização, né? Quando teve a colonização no Brasil, que os europeus colonizaram aqui os índios, né? E também tomaram como escravo os africanos, não era pela cor de pele, tá? Mas era por conta da religião. Deixa eu só ver aqui quem está tentando acessar. Deu. Então, era por conta da religião, né? Então, os europeus, eles se sentiam superiores porque eles eram, né, cristãos, né? Especificamente católicos. Então, por isso que eles se sentiam superiores e acabaram escravizando, né, os indígenas quando eles chegaram e aplicando ali, né, a sua crença, né, para que eles aprendessem, tá? Então, é bem importante, né, a gente saber sobre isso. E agora, pessoal, então ali vocês já viram um pouquinho sobre o tema e sobre o que a gente vai falar, né? A gente viu ali um pouquinho sobre respeito, sobre tolerância, e nós vimos principalmente sobre as religiões de matriz africana. Então, esse vai ser o nosso tema. Só um pouquinho, pessoal. Então, esse vai ser o nosso tema. Agora qual que é a problemática? Qual que é o problema? Pessoal, nesse tópico é muito importante que vocês entendam que, na questão do problema, vocês não precisam aplicar nada, vocês só vão imaginar essa situação, tá? Então, lá, imagine que em sua comunidade, em seu bairro, exista um terreiro que o candomblé faça suas manifestações religiosas e os seus vizinhos e conhecidos são contra esse espaço. Como você é ciente do respeito à diversidade das manifestações religiosas e pela Constituição Federal de 1988, podemos manifestar crenças e religiosidades, você resolveu convocar uma assembleia, né, que é uma reunião, com os líderes do bairro para demonstrar e evidenciar esse direito às manifestações religiosas. Na assembleia, você falará sobre a importância do respeito às diferentes religiões e suas manifestações. Para isso, você precisará estudar sobre o assunto para que possa preparar a sua apresentação. Como você vai se preparar para esse desafio? Então, como eu falei para vocês, é só uma questão imaginária aqui, né? Vocês não vão precisar fazer uma reunião mesmo no bairro de vocês, é só imaginar. Então, imagine que vocês fizessem essa reunião lá na comunidade, lá no bairro de vocês, sobre manifestação religiosa, né? Sobre essa liberdade de expressão religiosa. Especificamente falando sobre o candomblé. Como que você se prepararia para isto? Como que vocês se preparariam para uma reunião? Então, para
se preparar, né, para falar sobre uma coisa, primeiro, né, o mais importante é saber sobre aquilo, né? Nós precisamos ter domínio do que nós vamos falar quando nós fazemos alguma reunião, né? Então, imaginando, né, se a gente fosse fazer realmente uma reunião, a gente teria que pesquisar muito sobre essa religião do candomblé, né, saber ali os seus rituais, né, exatamente, né, fazer essa pesquisa a fundo sobre essa religião para apresentar para a comunidade, principalmente trazendo lá o artigo da lei que diz que todas as pessoas, né, têm essa liberdade de expressar a sua religião. Então, teria que fazer essa reunião embasado nisso, tá? Então, aqui é só uma questão de pensar mesmo, de imaginar. Então, agora, mãos à obra. O mãos à obra, pessoal, é justamente o que nós vamos fazer, tá? Então, prestem atenção e anotem isso que é bem importante, tá? Vou dar um tempinho para vocês anotarem isso que é bem importante. Então, é o que nós vamos realmente fazer no trabalho, né? O que é para fazer, tá? Então, tá descrito aqui. Então, pode anotar aí. Eu já vou explicar para vocês, né? Bem com calma. Valdirene conseguiu acessar? Consegui, professora, só que está bem baixo. Vou trazer mais perto. Estão conseguindo me ouvir melhor? Eu tô sim, aham. Tá. Ué. É só apertar no microfone Pode falar. Então é só apertar no microfone junto com a câmera, aí ele já volta o áudio bem massa, bem joia. Bem alto daí. Ele tem um alto-falantinho, né? Pelo Tem, celular. Tem E agora consegui ouvir. Conseguiu? Tá. Se precisar que explique alguma parte que você perdeu, pode falar, tá bom? Não tem problema. Tá bom. Tá? Então, lembrando, pessoal, que essa aula está sendo gravada e aí eu vou colocar no YouTube para vocês terem acesso, tá bom? Para reverem novamente alguma parte, né, que ficaram com dúvida. Então, aqui, pessoal, o que é para fazer agora no trabalho? Elabore um texto sobre o candomblé e a história desta religião para que a comunidade possa conhecer a tradição desta religião, né? Então, aqui o professor de sociologia de vocês, né, colocou essa proposta de trabalho. Precisam fazer uma produção de texto. Só que essa produção de texto, né, se a gente pensar, existem vários tipos de texto, né? Existem texto que é em formato de história em quadrinho, né? Existe texto que é dissertativo argumentativo, que eu vou trazer para vocês um exemplo da minha redação que falava sobre intolerância religiosa, foi no Enem de 2016, né? Eu vou trazer para vocês para explicar um pouquinho. Existem vários tipos, né? Mas que tipo será que é esse texto? Então lá, é um texto sobre o candomblé, né, e a história dessa religião para que a comunidade possa conhecer. Então aqui nós vemos que esse texto é do tipo informativo, então anotem lá. É um texto, né, de caráter informativo. E o que é esse texto de caráter informativo? Qual que é o objetivo do texto informativo? O que vocês acham? É levar informação, né? Mas de forma muito clara e objetiva. Então, assim, vocês devem pensar que a pessoa que vai ler esse texto não sabe nada sobre essa religião, né? Por exemplo, eu não sei sobre essa religião, né? Não sei. Então, a hora que eu pegar o texto de vocês para ler, eu preciso saber o que é, né? O que essa, como que essa religião se fundamenta, né? Quais são os valores dela, os princípios dessa religião, né?
Então, eu preciso entender, vocês precisam imaginar dessa forma, que a pessoa que vai ler o texto não conhece, tá? Quando é um texto informativo. Tem que usar uma linguagem muito clara e muito objetiva. Então, a pessoa que vai ler, no primeiro momento, ela já precisa entender o que você quis dizer e o que é, né, esta religião. Ela está conhecendo ali naquele momento, tá? Então, texto de caráter informativo, tá? Informativo. E ali uma observação que o professor quer que vocês coloquem no texto, tá? Você deverá argumentar sobre o direito de se expressar, tá? Mas expressar qualquer coisa? Não. Focando nas diferentes manifestações religiosas. De que forma que vocês vão argumentar sobre algo? Para argumentar, precisa o quê? Ter argumentos bons que convençam a pessoa que está lendo a acreditar naquilo que você falou, não é verdade? Quando você está tentando convencer alguma pessoa, você tenta usar uns argumentos, né, bons para que aquela pessoa acredite na tua ideia, né? Ou, né, quem já trabalhou com venda, né? Você precisa ali passar confiança para a pessoa, né? Usar argumentos ali daquele produto para que a pessoa acabe comprando aquilo, né? E essa pessoa precisa comprar a sua ideia nesse caso. Mas para você argumentar, você precisa conhecer. Então, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho sobre o direito de expressão e manifestação religiosa, tá? Então, pode ir lá pesquisar sobre o artigo da lei que fala sobre isso na Constituição, né? Porque isso é bem importante, ter isso como base, né? Pois está na Constituição, e pesquisar mais sobre isso, para vocês terem um argumento válido, né? Para escrever no texto de vocês. Então, isso o professor quer que vocês coloquem no texto. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? E aqui, Não. pessoal, eu coloquei umas dicas, tá, para vocês. Algumas dicas de como fazer esse texto, né? Então, geralmente, o pessoal odeia fazer produção de texto, né? O pessoal, ai, meu Deus, vou ter que escrever, né? E, pessoal, texto não é difícil a gente fazer, mas tem alguns macetes, né, para a gente desenvolver um bom texto, tá? Então, assim, eu nunca fui muito boa em redação, né, em língua portuguesa. Mas, né, existem algumas, não é macetes, né, algumas regrinhas que a gente utiliza que melhoram o nosso texto, né? Então, pessoal, as dicas que eu vou dar para vocês. Todo texto tem começo, meio e fim, né? Isso vocês já sabem aí, já aprenderam na época que vocês estudavam. Todo o texto tem o começo, tem o seu meio e tem o fim, né? Que nós chamamos o começo de introdução, o meio do texto de desenvolvimento e o fim, né? Que é a conclusão. E o que eu faço em cada uma dessas partes, tá? Então, aqui eu estou focando no texto informativo, que nós vamos levar informação, tá? Então, aqui na introdução. Na introdução, nós informamos brevemente, então, de forma rápida, tá? Então, na introdução, nós vamos usar uma média de 3 a 5 linhas para escrever essa introdução. Então, é breve, então é uma coisa, né, é um parágrafo curto, e nós colocamos de forma sucinta ali, né, de forma resumida, o que nós vamos falar no texto. Então, o seguinte texto pretende informar sobre a manifestação religiosa, né, sobre o direito da manifestação religiosa, com enfoque na religião de matriz africana candomblé, né? Então, é de forma bem sucinta mesmo. Você vai informar para a pessoa que está lendo, né? A pessoa que vai pegar o teu texto. Lá na introdução, ela já vai saber, opa, o texto vai falar sobre manifestação religiosa, vai falar sobre o candomblé. Nossa, que interessante, eu quero ler esse texto. Então, na introdução, é aquela chamativa para o teu texto, né? Então, a pessoa que vai ler a introdução, ela já vai, né? Ela não vai saber tudo ainda, porque você não vai colocar tudo, né? Toda a sua ideia ainda no texto. Ela vai ter que ler mais um pouquinho para entender o que você ainda quer falar.
mas vai dar aquela chamativa, né? Vai dizer para o leitor, olha, né? Vou falar sobre isso, olha que interessante, tá? Então, na introdução, nós fazemos dessa forma. O desenvolvimento é o corpo do texto. É a parte onde a gente vai colocar mais coisas, no caso, né? Então, no desenvolvimento, nós explicamos o tema com clareza. Aí nós vamos detalhar mais, né, sobre, né, o nosso texto. Então, nesse caso, nós vamos falar sobre, né, a história e os fundamentos do candomblé. Então, no desenvolvimento, você vai contar um pouquinho da história, sobre os fundamentos dessa religião, e também você vai defender lá o direito de expressão religiosa, tá? Então, aqui você vai colocar os teus argumentos ali, né? Por que você concorda com aquilo, né? Então, você vai informar, né, sobre esta religião e também vai defender aquele direito da expressão religiosa. Vai usar argumentos aí para defender essa ideia. No desenvolvimento, nós usamos uma média de 5 a 7 linhas, tá? Então, nós vamos fazer uma média de 5 até 7 linhas. Então, aqui é onde vocês vão colocar as informações que vocês querem colocar, que você quer que o leitor saiba sobre aquele assunto, que você acha bem importante, né, para informar aquele leitor, tá? Então, anotem aí. E na conclusão, né, nós fechamos o texto, nós finalizamos o nosso texto. Mas de que forma que nós finalizamos o texto? Nós enfatizamos a ideia principal do texto. Então, qual foi a ideia principal do texto? Eu defendi muito sobre a questão da expressão religiosa, né? Então, vamos enfatizar na conclusão novamente. Nós vamos concluir aquela ideia, né? Vamos fazer o fechamento do texto. Sempre nós vamos escrever de forma impessoal. O que é de forma impessoal? Então, nada, pessoal, de colocar no texto, por exemplo, assim, na minha opinião. A gente não pode colocar a nossa opinião, né, num texto. Por quê? Porque, assim, bem na verdade, isso eu nunca esqueço que um professor de filosofia falava muito isso pra gente. Que a nossa opinião, na verdade, não importa, né? Quando a gente tá, assim, sobre forma de análise, né? Por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho, né? O professor vai avaliar. A nossa opinião, como estudante, não importa. Então, a gente precisa embasar a nossa opinião em alguma coisa. Então, a gente nunca vai falar, na minha opinião, eu acho, eu acredito. A gente sempre vai usar em forma impessoal. Por exemplo, conclui-se que, né? Porque, ó, se eu colocar, eu concluo tal coisa, eu estou colocando o que eu acho, né? Se eu coloco conclui-se que ou concluímos que, né? Nós não estamos colocando a nossa opinião, né? Nós estamos colocando que foi concluído, né? Perante o estudo, perante a pesquisa, né? Que foi dessa forma, tá? Então, lembrem disso, não coloquem, tá? Na primeira pessoa lá, na minha opinião, eu acho que, tá? Que isso vai descontar ponto em redação de vocês. Isso é importante aí para quem quer prestar vestibular depois, né? Prestar Enem, é bem importante saber essas dicas de redação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade sobre essa parte da redação. Deixa eu ver se precisa de título só. Então, esse aqui não precisa de título, tá, pessoal? Só vocês fazerem o textinho mesmo. Quem quiser colocar algum título, pode colocar, mas não é obrigatório, tá? Alguma dúvida? Podemos passar para o próximo slide? Faz alguns anos que eu... Pode falar. Não estou te ouvindo. Não sei quem está falando comigo. E realmente, né, pessoal, né, vocês
a maioria de vocês estão há muito tempo, né, sem estudar, não lembram como fazem uma redação, né, um texto, mas não tem problema, tá? Façam, né? Tentem levar essas dicas que eu falei para vocês. Eu vou corrigir, eu vou dar sugestões e melhora para vocês, tá? Então, eu tô aqui para dar todo o apoio que vocês precisam, tá? Não fiquem com vergonha de perguntar sobre alguma coisa. E uma coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre a redação, muito importante, a escrita, né? A ortografia de vocês. Hoje, pessoal, a gente tem internet e nós temos corretor automático. Se vocês têm dúvida de como escreve alguma palavra, pesquisa na internet, né? Vocês vão fazer em casa, vai ter um tempão para vocês fazerem. Então, pesquisa na internet. Uma coisa, assim, que todo professor defende é que quem lê, né, sabe escrever. Por quê? Quanto mais você lê, você começa a conhecer as palavras, como que a escrita da palavra, começa a conhecer palavras novas, né? Então, às vezes você não consegue ter um vocabulário bom, ou se a tua escrita ainda não está totalmente correta, é porque está faltando um pouquinho de leitura, tá? Então, mas assim, ó, a questão da ortografia, né, é questão de leitura também, mas se vocês não sabem como escreve uma palavra, vai pesquisar na internet, né? Hoje tem internet ali, é o nosso dicionário hoje, né? A gente não consulta mais, né, o dicionário físico, né? Hoje tem essa praticidade da internet, tá? Pessoal, nós temos aqui alguns materiais de apoio. O que é o material de apoio? Então, o professor da matéria de Sociologia, ele deixou alguns sites para vocês pesquisarem. Olha que bacana, né? Então, tem alguns sites corretos para vocês pesquisarem, para vocês lerem e aí conseguirem fazer esse trabalho, tá? Então, aqui, o professor colocou, se não me engano, foi seis materiais de indicação para vocês lerem, tá? São alguns sites, é bem rapidinho de vocês lerem. Para ler, como que vocês fazem? É só clicar em cima do link, tá? Eu vou mandar esse material em PDF para vocês depois. Então, é só clicar em cima do link, vai direcionar até o site, aí vocês podem ler, né, sobre o assunto. Então, o que eu indico para vocês é lerem todos esses materiais de apoio que o professor disponibilizou, né? Fazer alguma anotaçãozinha para vocês terem conhecimento, né? E aí, então, escrever o texto, tá? Então, vamos aqui. Qual que é a data da entrega desse trabalho? Então, a data de entrega, pessoal, é até o dia 14 de julho ainda, tá? Então, ele não tem totalmente um mês, né? Ele tem aí um pouco menos de um mês, mas vai ter um tempo bom para vocês, né, realizarem esse trabalho. Eu acredito que em um dia, se vocês pegarem um dia mesmo, assim, lerem todos aqueles materiais, né, focarem nesse trabalho, vocês conseguem fazer ele bem tranquilamente, tá? Ou em 2 dias, né, dependendo do tempo de vocês realmente, tá? Mas assim, não deixem para a última hora, né? Façam com calma. Por quê? Porque vocês fazendo lá, me entregando antes, eu consigo corrigir antes, né? Dar sugestões legais para vocês melhorarem o texto. Eu devolvo para vocês, vocês fazem algumas correções que eu pedi, né? Para gente postar um texto bem bacana lá, para vocês tirarem nota máxima aí no trabalho de vocês. Então, vai ter até o dia 14 de julho para me entregar. Lá no AVA de vocês, está até o dia 16 de julho. Por que eu coloco uma data um pouquinho antes, para dar tempo de fazer essa pré-correção, né? E se tiver alguma coisa que precise arrumar de última hora, né? O aluno arruma e a gente posta lá no ambiente virtual, tá? Então, por isso eu coloco uma data um pouquinho antes, mas sempre eu falo, considerem a data que eu peço, tá? Por quê? O dia 16 é o último dia de postagem, né? Eu não fico o dia todo no trabalho. Então, imagina lá, o aluno quer me entregar esse trabalho no dia 16 à noite. Eu não estou mais no trabalho, né? Dependendo do horário. O que acontece com aquele aluno? Ele vai, né? Ele vai ter que entregar no AVA sozinho, né? Porque eu sempre dou esse apoio da postagem, ele vai ter que postar no AVA sozinho, né?
e aí sem a pré-correção, e se tiver errado, ele não tem como arrumar aquele trabalho, vai ficar a nota que o professor der para aquele trabalho. Então, assim, por isso eu coloco uma data mais adiantada, então já se programem. De que forma que vocês vão me entregar? Vocês podem enviar por resposta no WhatsApp, né? De que forma no meu WhatsApp? Pode ser em arquivo do Word, tá? Então, quem já sabe mexer no Word, né? Que é esse programinha de digitar texto, quem sabe escrever pode fazer no Word, pode me mandar no WhatsApp, ou se quiser, sabe somente mandar por e-mail, né? Pode solicitar meu e-mail, né? Manda no meu e-mail. Ou também pode ser por mensagem de texto também, né? Fez o seu texto lá no caderno, digita lá para mim como mensagem mesmo, não tem problema nenhum, tá? Eu tento facilitar ao máximo a vida de vocês, né? Manda lá no meu WhatsApp privado, digita o texto, não tem problema nenhum, tá? Eu faço a correção e aí a gente posta no aba de vocês, tá? Não tem mais nenhum slide. Pessoal, alguma dúvida do trabalho até o momento? Não? Não. Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês. Eu não me aprofundei, né, em falar sobre essa religião específica que é o candomblé, né, que vai ser o tema do trabalho. Por quê? Porque vocês vão ter que pesquisar, né? Se eu pesquisasse e trouxesse tudo para vocês, né, não seria uma pesquisa, não seria, né, da parte de vocês. Então, por isso que eu não falei tanto, eu só expliquei como vocês precisam fazer o trabalho, tá? Então, essa pesquisa sobre esta religião vai caber a vocês, tá? E aí, desenvolver o texto também. Pessoal, eu trouxe aqui a minha redação para vocês, tá? Essa redação aqui eu fiz no Enem de 2016, que foi exatamente sobre esse tema, tá? Não foi, na verdade, especificamente sobre o candomblé, mas foi sobre intolerância religiosa, tá? Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu só aumentar. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês terem uma noção de como que se forma um texto, tá? Então, tudo que eu falei ali para vocês, de como que é a estrutura de um texto, eu apliquei nesse texto. E, pessoal, é péssima redação, sabe? E aí, tudo assim que eu estudei de como montar um texto, né? Ali fui naquela estrutura, a introdução tem tantas linhas, desenvolvimento tem tantas linhas e conclusão, né? E colocando em cada parte o que eu tenho que fazer, né? Eu consegui tirar uma nota boa nessa redação, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, essa redação era sobre intolerância religiosa. Então, prestem atenção. Na minha introdução, eu coloquei o seguinte: então, ao longo de nossa vida, adquirimos valores morais e étnicos que refletem no nosso modo de pensar. Todos nós achamos que somente nossos valores são corretos e devem ser seguidos por todos, mas alguns acabam sendo radicais e acabam ferindo a liberdade de manifestar a crença religiosa do outro. Então, aqui na introdução, eu já comecei, né? Aqui, na verdade, hoje eu vejo que eu poderia melhorar, né? Não está de forma tão clara o que eu ia falar no texto. Mas ali dá para entender que eu vou falar no texto um pouquinho sobre a manifestação religiosa, né? De crença. Ali eu coloquei um pouquinho sobre essa questão de ser radical e não aceitar, né? E de você achar que a sua crença está acima de todas, né? Aqui no meu desenvolvimento. Então, aqui, percebam que a minha introdução, ela tá bem curtinha, né? Eu coloquei aqui 5 linhas de introdução. E agora, eu vou ler para vocês o meu desenvolvimento. No desenvolvimento, eu coloquei alguns argumentos, né, do que eu achava ali sobre a intolerância religiosa, né? Por que ela ocorre no Brasil? Eu coloquei o seguinte: a intolerância religiosa no Brasil pode estar relacionada à questão histórica da colonização. A maioria da população brasileira é cristã, mas vale lembrar que isso sucedeu quando os europeus que aqui chegaram encontraram um povo com dogmas diferentes dos seus
Então partiram por catequizar os índios. Isso se reflete até os dias de hoje, por mais que no Brasil haja diversas religiões, os fiéis não cristãos acabam não sendo aceitos muitas vezes. Sabendo que, de acordo com a Constituição Federativa do Brasil, todos nós temos o direito de manifestar nossos dogmas. Em contrapartida, temos o dever de respeitar os valores do outro. Então, aqui, no desenvolvimento, eu coloquei ali o meu argumento do porquê que eu acho que existe a questão de intolerância religiosa no Brasil. Foi aquela questão que eu comentei com vocês, a questão da colonização, eu acabei colocando, né? E também coloquei ali da questão da Constituição Federal, né? Que nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres, né? Que é aquela história que eu falei para vocês, né? Que a nossa liberdade, ela vai acabar quando a gente começa a ferir a liberdade do outro, porque nós temos tanto direitos como deveres, né, de cidadãos. E aí, na conclusão eu coloquei o que nós chamamos uma proposta de intervenção, que é uma solução, na verdade, para este caso. Eu coloquei dessa forma. No entanto, a disciplina de ensino religioso deveria entrar para a grade curricular desde a entrada do indivíduo no ensino fundamental até a sua saída no ensino médio. Assim, conviveríamos com a questão religiosa na nossa formação. Também deveríamos rever a história da colonização do Brasil, dando ênfase não só para os europeus, mas também para os outros povos que contribuíram para a formação dessa nação. Aqui eu coloquei, assim, hoje eu vejo que eu fugi bem do tema que eu estava tratando, eu estava indo numa linha e coloquei ensino religioso no meio, né? Ali ele se encaixou como uma proposta de intervenção, que é uma solução. De que forma que a gente consegue combater, então, essa intolerância religiosa? E aí eu coloquei que a gente deveria ser ensinado desde pequenos na escola, que na verdade, na época, não estava sendo aplicada no ensino fundamental. Hoje já é ensinado, né? Não é ensinado assim a questão, digamos, das religiões, realmente das práticas religiosas. O que é ensinado é o que tem em comum, por exemplo, o respeito com o próximo, realmente os valores, sabe? Que hoje, na verdade, isso já acontece, né? Que na minha época não tinha e eu coloquei como uma proposta realmente de intervenção. Que se você conhecesse um pouquinho do outro, você talvez teria, né, um pouco mais de respeito por isso, tá? Então, aqui, pessoal, um exemplo de uma redação que eu fiz sobre esse tema, né? Não era especificamente sobre o candomblé que vocês vão ter que falar, mas é só para vocês se embasarem um pouquinho nesse texto, tá? E puderem aí fazer o de vocês. Então, deixa eu só... Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Não. Então, pessoal, já deu... Agora vai dar 50 minutos que nós, né, estamos com a área. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Toda ajuda que vocês precisarem aí, podem mandar mensagem para mim, tá? Na verdade, essa é a primeira reunião que eu estou fazendo com vocês ao vivo este ano, na verdade, sobre os trabalhos, né? Até então eu estava fazendo gravado, mas aí eu pensei em a gente se reunir um pouquinho, né, pessoal, né? A gente só está aí nessa pandemia, a gente só fica, né, vendo tudo gravado, a gente não consegue se encontrar, né? Muitos alunos ainda nem conhecem pessoalmente, né? Quando vem no polo, a gente nem acaba, né, se reconhecendo, né? Mas eu agradeço a participação de vocês, espero que nas próximas aulas que a gente tenha, vocês também possam participar, né? E também a nossa professora, a professora monitora Glaucia, ela consiga participar também, né? Que hoje ela não conseguiu estar presente. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí a participação de vocês e tenham uma boa noite.
Boa noite.